Graças a Deus. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 27. Lia. A minha mamãe deixa. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Eu quero ser breve, queridos. Quem acredita diz amém. Ah, ó, a minha esposa acredita em mim. Amém. O que eu tenho para trazer, na verdade, eu tenho 3 pregações prontinhas na minha cabeça. Eu estava pensando de emendar as 3 agora já. A gente já ganha tempo, né? Fica uma noite, um pouco mais, já aprende muito, né? Mas eu não posso fazer isso com os irmãos, mas eu gostaria. Mas eu não posso fazer isso. Então eu estava aqui durante o louvor ainda me decidindo sobre qual das 3 eu vou ministrar. Mas eu vou preparar que eu já tinha decidido na minha casa, então eu vou trazer para os irmãos. E ela é um pensamento sobre um detalhe do processo da crucificação de Jesus. E eu queria compartilhar isso com os irmãos com muita seriedade. E eu gostaria de pedir, que eu sei que vocês prestam atenção, mas eu gostaria de pedir mesmo que você tentasse meditar junto comigo. Que você me ouvisse e fosse pensando comigo, como se você estivesse aqui pregando, e fosse pensando nisso, e fosse meditando, fosse medindo o que eu digo, fosse medindo a sua leitura. Se possível, se necessário for, leamos 3 vezes, 4 vezes, não importa. Mas é necessário que a sua atenção esteja bem firmada essa noite. Amém? Amém. Versículo 32. Quando saíam, encontraram um homem cireneu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a cruz de Jesus. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as vestes dele, lançando sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitem sortes. E assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a acusação: INRI, este é Jesus, o Rei dos Judeus. Ó Pai, eu oro ao Senhor, pedindo para que o Teu bom Espírito Santo revele a nós a Tua perfeita vontade e fale ao nosso coração. Nós já sabemos, o Senhor nos conhece na intimidade do nosso universo particular, o Senhor nos conhece, mas mesmo assim, o Senhor tem ainda acreditado em nós. Mesmo o Senhor nos conhecendo, o Senhor está conosco. E te peço que o Teu Espírito Santo, que habita cada coração dos meus irmãos aqui, revele e ensine as verdades da palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Eu leio de novo o versículo 34. Deram-lhe beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber.
O que não é difícil chegar à conclusão que eu cheguei. Na verdade, vocês verão que é muito fácil. Basta olhar para a sociedade brasileira, principalmente a ocidental, não só brasileira, mas principalmente a sociedade ocidental, e você perceber que existem alguns discursos em alta. Existem alguns discursos que estão se tornando mais importantes do que outros discursos. Existem modos de pensar que têm se popularizado e todos, eu digo todos, talvez correndo o risco de generalizar, mas todos acabam absorvendo o modo de pensar que está presente no mundo ocidental hoje. Por exemplo, algumas ações ecumênicas, por exemplo, aonde você é levado a respeitar a religião do outro sem discutir a religião do outro. Você trabalha num lugar onde tem um cristão, um católico cristão, um testemunha de Jeová, um espírita, um corintiano, né? Porque corintiano é quase religião, né? Não, mas oi, pode desligar? Pode. Amém. E você, então, hoje o discurso em alta a respeito de religião é, então, esse respeito mútuo. E até muitos lugares, inclusive muitas igrejas evangélicas, que têm uma linha mais universalista, até dizem que, de repente, é o jeito que a pessoa resolveu encontrar Deus. Então, algumas verdades que, há uns 30 anos atrás, esse pessoal não se misturava muito. Não é verdade? Há 30 anos atrás, o crente, com a Bíblia debaixo do braço, só andava com crente. O católico só andava com católico. Mas hoje, um dos discursos presentes no mundo ocidental é esse respeito mútuo. Um outro discurso muito comum no mundo ocidental é, por um lado bom, por outro lado ruim, mas é a valorização da personagem mulher na sociedade. Muito comum no Ocidente. Então, a mulher hoje ela tem ganhado posições de valorização. Eu diria que junto à mídia hoje, o homem já não importa mais. Na verdade, existem propagandas feitas para homens que ainda são as propagandas de cerveja, que mostram mulher de biquíni. São feitas para homens. Eu trabalhei numa campanha, num curso que eu fiz em São Paulo, sobre tratamento e manipulação de imagens. O que é tratamento e manipulação de imagens? É você pegar uma pessoa feia e deixar ela bonita. Tipo achar a Suzana Vieira bonita, entendeu? É isso aí. Aquilo não é nem tratamento e manipulação, aquilo é motosserra. Porque você arranca daqui, você corta dali, você faz a cintura bonita em quem você quiser. E lá, um dos vários trabalhos que nós fizemos, lá no Photoshop Conference, lá em São Paulo, um deles era trabalhar num anúncio de cerveja. E no anúncio de cerveja, para chamar a atenção dos homens, as mulheres têm um busto farto. Mas às vezes a modelo não tem, então a gente vai com o Photoshop e amplia. É possível, queridos. É possível. Mas, né? Pelo menos virtualmente ali dá para todo mundo ficar bem legal, né? E então, mas hoje o cenário do comércio é voltado para a mulher. É engraçado, vai o casal, vai o marido e a mulher comprar um carro, o vendedor vai rodear quem? A mulher. Isso é batata. Acho que a única propaganda que não é feita para a mulher, porque eu nunca vi uma mulher reagir desse jeito, é a do homo. Se sujar faz bem. Os meninos pulando no barro e a mãe assim. Cara, eu duvido. Eu lembro quando eu me sujava, chegava em casa sujo, minha mãe olhava para mim e falava:
o conjuntinho de moletom. Já tiveram um conjuntinho de moletom? Quando você suja o conjuntinho de moletom, sei lá, é pior do que deixar o chinelo virado do cabeça para baixo, né? A mãe morre de raiva de você, né? Então, na minha época, a gente usava conjuntinho de moletom. E tudo bem, né? Mas tudo é voltado para a mulher. Então, um grande pensamento é esse, então. Eu trabalho com livros, e a literatura brasileira trabalha voltada muito para a mulher. Haja visto o grande crescimento de livros, por exemplo, do Nicholas Sparks, né, que é Um Amor para Recordar, Água para Elefantes, né? E as burrices aí, tipo 50 tons de cinza, né? Eu digo burrice porque eu conheço livro, e os 50 tons de cinza conta a história de uma menina que ela faz tudo o que o cara quer. Quer dizer, olha que liberdade feminina, né? Ela faz tudo o que o cara quer porque o cara é rico. Depois acha ruim que estereotipiza as mulheres. Então, querida, né, então, é do diabo isso aí, né? É do Satanás. Então, a figura da mulher é muito valorizada. Hoje, o que também é muito, muito crescente é o consumismo. Hoje você é legal, não é pelo que você é legal pelo que você tem. Hoje muita gente escolhe as companhias pelo que o outro tem. O que o outro tem? O outro tem um iPhone. Opa, ele tem um iPhone. O outro tem um Nokia, aquele tijolão que você joga no chão, quebra o chão. Com esse cara ninguém quer andar. Hoje a grande pergunta é assim: você tem um WhatsApp? A pessoa fala assim, não tenho. Você já olha para ela tipo assim, que mundo você vive, meu? Que mundo você vive? E quem não tem WhatsApp não é pop. Não é legal quem não tem WhatsApp. Mas para ter WhatsApp, você precisa ter um celular que comporte uma versão do Android. Aí você vai gastar, tipo, o celular que para falar, você compra R$90 um celular que fala. Por R$90. Só que hoje em dia ninguém compra celular para falar. A gente compra celular para qualquer coisa, mas geralmente não tem crédito para falar. Mas você tem até o plano de internet. Porque a gente tem o celular para o WhatsApp, para o Instagram. É um tal de tirar foto. Agora todo mundo tem o pau de selfie, né? Então o consumismo. Que carro que você tem? A gente precisa de um carro para ir e voltar. Então, assim, em tese, qualquer carro funciona. Mas não, eu quero ter. Eu tenho um Fit. Hoje eu abasteci o carro, fui para a casa do meu pai e ele fez 22 km por litro de média. Morram de inveja. Quem tem um Fit sabe que o carro é econômico, né? E aí você tem um carro, aí o carro tem ar-condicionado. Você fala, ok, ar-condicionado. Aí o carro tem o controle de ar-condicionado exclusivo para os passageiros de trás. Aí você fala, ok. Aí sim. Aí o carro tem um sistema lá, um GPS integrado, que passa filminho, que passa na tela, que está atrás do seu assento para as crianças ver. É legal. Então, quanto mais a pessoa pode comprar, mais legal ela é. Que calça você usa? Eu uso uma calça super skinny. Então, ok. Só eu sei o que eu penso de quem usa super skinny. Só Deus sabe o que eu penso de quem usa calça. Né? Não, tudo bem. Que perfume você usa? Eu uso 212. Outro dia eu falei 212, a menina levou e falou, 212. Falei, meu, tá 212 lá. Vocês já viram propaganda de perfume? É a coisa mais boba do mundo. Passou a menina assim. Aí o cara vai e fala, Persuasion. Persuasion. Aí depois no final, aparece uma voz do nada e fala assim, J'adore. Dior. Como que é? Dolce Gabbana. Aí você lê lá, Carolina Herrera. A mulher fala, Carolina Herrera. Aí,
Então, o consumismo também faz parte de um pensamento crescente no mundo ocidental. E agora eu vou chegar onde eu quero chegar, porque eu faço isso para ganhar atenção, né? Agora eu vou chegar onde eu quero chegar, que é o seguinte: uma outra coisa que faz muito parte do pensamento ocidental atual é assim: você tem que se sentir bem. Você tem que ser feliz. Eu trabalho com livros, já falei isso, e a quantidade de livros de autoajuda publicada por dia é fantástica. A Biblioteca Nacional registra 59 lançamentos por dia. Então, o Brasil produz 59 livros novos por dia. As editoras brasileiras, entendeu? 59 livros novos por dia. Uma boa parte disso é livro didático e uma boa parte disso é livro de autoajuda. É engraçado, eu vi no meio que eu trabalho, um dos caras que mais vende livro, ele escreveu um livro assim que estoura de vender. O alvo é o público feminino, que gosta de livro de autoajuda. E o grande coisa assim do livro é um dos exercícios que ele propõe é você ficar olhando no espelho e falar assim: você é linda, você é demais, você é poderosa, você pode, yes I can, sim eu posso. Vocês lembram disso? Sim eu posso. Então é você ficar dando palavras de afirmação para você mesmo. E é engraçado, né? Você já fez isso com você? O ruim é quando tem alguém vendo, né? De repente você está no espelho e está lá assim: você é lindo, você é demais, Mateusão, você é gato, né? Você é bonitão, você pode chegar lá. Aí de repente você olha na porta e tem alguém assim para você assim. E esse pensamento de que você tem que se sentir bem, ele é um pensamento comum em quase todas as pessoas do mundo ocidental. Principalmente a quem tem acesso a recurso. Estou falando assim, classe C, classe B, classe A nem fala, mas vamos falar assim, classe C, como é que é mesmo? Classe média baixa, classe média média, classe média alta. Esse pensamento de que você tem que ser feliz e você tem que se sentir bem, ganhou. Então tudo hoje é para você se sentir bem. E sabe o que é interessante? É que nós vivemos num mundo que ele tem valores diferentes aos valores elementares do Evangelho. E quando nós saímos de lá e vemos para a igreja, nós carregamos tudo isso com a gente. Então, eu arrisco dizer até que as igrejas evangélicas, de repente, por que não, essa nossa igreja está cheio de gente que acha que o must da vida é fazer tudo que pode para se sentir bem. Afinal, quem que não quer se sentir bem? Você só vive uma vez. Agora eu entendi. Só vive uma vez. Então, vou fazer tudo que eu posso para me sentir bem. Quer saber? Eu vou chegar na igreja, vou procurar o lugar que eu mais gosto de sentar. Eu sento todo dia nessa cadeira. E quando alguém vem e senta no meu lugar, eu fico bravo, porque afinal, a igreja inteira sabe que eu sento aqui. Quem é essa petulante, essa incocisa, que vem tirar do meu lugar? Vem me tirar do meu lugar. Que isso? Afinal, nesse lugar eu me sinto bem, porque pega bem aquele ventinho aqui, ó. Eu sei que antes do ar-condicionado, no verão aqui na igreja, não tinha condições. Era muito difícil. E agora tem um ar-condicionado. Mas isso também é para que a gente se sinta bem. E eu acho que tem coisa que tudo bem. Só. Eu preguei um tempo atrás sobre a busca do conforto. Vocês lembram disso? Que a busca do meu conforto me faz esquecer. Me faz esquecer do jejum, me faz esquecer da oração, me faz esquecer da leitura da palavra, me faz esquecer da caridade e me faz esquecer que Jesus Cristo vai voltar e eu tenho contas a acertar.
E hoje eu queria trazer algo paralelo a isso, trazendo Jesus como exemplo. Jesus tinha apanhado a noite inteira, despiram Jesus, tiraram o seu manto, colocaram nas costas feridas, porque ele já havia sido açoitado inúmeras vezes no dia anterior, colocaram sobre as suas costas uma cruz pesada, e ele carregou até os pés do Gólgota. Chegando na subida do Gólgota, já impossibilitado de continuar, encontra um sirineu, chamado Simão. Chamam o Simão, Simão ajuda esse infeliz a carregar essa cruz. Simão então pega a cruz e ajuda Jesus a chegar até lá no Gólgota. E de repente, um camarada vem com uma vasilha para Jesus, que tinha vinho e fel, e põe na boca de Jesus. Jesus estava com sede. Quando Jesus põe na boca e percebe que era vinho com fel, ele gospe e não quer. Por quê? Porque ele era crente e não bebia vinho? Eu acho tão engraçado os irmãos que ficam falando, não, a Bíblia diz que Jesus tomava vinho, mas o vinho daquela época não tinha álcool. Não tinha. Não tinha, irmão, não tinha. Era quase um suquinho de uva. É por isso que o apóstolo Paulo diz, não vos embriagueis com o vinho. Eu já tentei ficar bêbado de suco de uva, irmão. Não dá. Mas basta uma talagada da branquinha que é rapidinho. Isso eu nunca tentei. O vinho que Jesus bebia tinha álcool, irmãos? Tinha, irmão. Claro que tinha, né, Mari? E tinha bastante, né, Mari? Igual agora. Normal. E aí Jesus cuspiu aquilo por quê? Porque ele era crente, ele não tomava álcool. Não foi por causa disso. Vinho com fel é uma mistura que era feita com vinho e mirra e fel, que é um dos ingredientes da coisa. E aquilo produz um efeito em quem bebe. Aquilo produz um torpor. O que é um torpor? Torpor é quando aquilo atrapalha a sua concentração, ou seja, é um anestésico. Aquilo seria quase um alucinógeno, em que eles davam para os homens que estavam sendo apedrejados, crucificados, para que o cara não sofresse tanto, porque afinal, se ele tivesse meio grogue, ele não sofreria tanto. E talvez num ato de misericórdia dos soldados, eles colocaram na boca de Jesus essa substância que faria com que Jesus perdesse um pouco a sensibilidade e não sentisse dor. E Jesus, percebendo o que era, cuspiu e disse, não quero. E aí eu te pergunto, por que ele fez uma coisa dessas? Por que ele não morreu em paz sem dor? Por que ele não passou a sua última meia hora de vida, a sua última hora de vida anestesiado? Por que ele não fez isso? O que Jesus veio fazer na cruz? Pagar o preço pelos nossos pecados. Só isso. Jesus na terra fez muita coisa, mas na cruz, ele pagou a dívida de pecado do mundo. Foi isso que ele fez. E para isso, ele sabia que ele precisaria encarar aquela situação de frente, sem desvio, sem anestésico, com plena consciência do que estava fazendo, com pleno controle das suas atitudes, com pleno controle da sua fala,
com pleno controle dos seus gestos. Ele precisava fazer o trabalho dele completo. Ele precisava encarar o meu pecado, encarar o seu pecado de frente. Ele precisava oferecer salvação ao crucificado ao seu lado. E ele precisava dizer a Deus que estava consumado. Ele precisava. Um trabalho tão sério como esse não pode ser encarado com meio olhar, com olhar 43, aquele assim, meio de lado, louco por você. Não pode. Tem que ser tratado de frente, tem que ser encarado de cara, com toda a coragem, com toda a ousadia e com toda a humildade do cordeiro que foi morto sem reclamar. E Jesus não aceita anestesia, Ele não aceita a pomadinha, Ele não aceita o gelol. Ele diz, não, eu preciso encarar a situação na realidade da situação. Jesus não estava simplesmente passando por algo em que Ele dizia para si mesmo, de repente, calma Jesus, calma, é só mais uma horinha, daqui a pouco você morre e isso acaba. Não! Quando ele está sendo crucificado, ele diz para si mesmo, está apenas começando. Coragem, Jesus, abre os olhos e encara isso de frente. Porque o que Jesus faz na cruz não é morrer. Morrer qualquer um morre, eu morro, o cachorro morre, periquito morre, pardal morre, todo mundo morre. Mas o que Jesus estava fazendo não era morrer. Ele estava assumindo para si, na cruz, todo o pecado e toda a maldição que um dia foi jogado sobre a minha vida. Por isso e por causa dessa ação dele, não há condenação para mim, não há pecado que me leve para o inferno, e não há maldição nenhuma hereditária de pastor, de macumbeiro, de pai, de mãe. Pode tentar, põe meu nome na boca do sapo, não acontece nada. Por quê? Porque Jesus, na cruz, acabou com o meu pecado que dá legalidade a qualquer maldição. E ninguém pode fazer algo tão grande se estiver anestesiado, se estiver grogue. E Jesus era maluquinho, porque ele disse assim, quem quiser vir após mim, toma a tua cruz e me segue. Para onde você vai? Eu vou para a morte, morte de cruz. E o apóstolo Paulo diz que nós estamos crucificados com Cristo e com Ele nós ressurgimos no terceiro dia. Escuta, porque isso não é filosofia bonitinha. Isso é a verdade do Evangelho. E Jesus não foi só um grande exemplo. Ele deu as coordenadas do que nós devemos fazer. Mas eu queria voltar à ponte do que eu preciso me sentir bem. Jesus abriu mão de se sentir bem, até na hora da morte. E assim, eu quero que você tenha carro novo. Eu não vou dizer assim que eu profetizo na sua vida, prosperidade, dinheiro e bênção, porque eu não acredito nisso. Mas eu vou dizer assim que eu gostaria mesmo que você tenha sucesso, e que você possa ter carro bom, que você possa ter uma casa boa, que você possa viver com dignidade, que você possa comer o que você gosta de comer, de verdade. Verdade, meu desejo é que você seja tudo rico. Eu não preciso ser, mas que vocês fossem eu ia gostar muito. Mas tem uma área da nossa vida que a gente tem que abrir mão de se sentir bem. Tem uma área da nossa vida que você tem que pegar o seu conforto e mandar ele embora do planeta. Tem uma área da sua vida que você não pode anestesiar, mas a gente anestesia. O que é que Jesus veio fazer na cruz? O quê? Pagar pelos nossos pecados. E qual é a área que nós mais nos anestesiamos? Nos nossos pecados.
eu peco e finjo para mim mesmo que está tudo bem, que é normal. Eu conto a mentira e daqui a pouco eu estou dizendo para mim que tudo bem, todo mundo conta a mentirinha. Eu lido com os meus pecados como quem olha para eles anestesiado, com torpor. Eu não quero encarar de frente, porque eu sei que o dia que eu pegar os meus pecados, que eu olhar para mim no espelho e resolver dizer para mim tudo que eu sou e só eu sei que eu não vou me sentir bem. Eu sei que não vai ser legal, eu sei que vai ser ruim, porque eu não quero me encarar. Tudo bem, o Jesus não tomou o negócio lá, mas eu estou tomando. Eu quero anestesiar. Eu não quero olhar para a minha inveja e assumir que é inveja, porque o dia que eu assumir que é inveja, eu vou ter que me posicionar contra ela. Eu vou ter que resolver essa inveja. Eu vou ter que me arrepender. Eu já fui muito abençoado na minha vida, por Deus, pelos meus pais e pelos irmãos na igreja, por amigos. Mas se eu não quero encarar a minha ingratidão, eu não quero encarar a minha ingratidão, porque o dia que eu tiver que encarar a minha ingratidão, o dia que eu parar de me anestesiar e olhar de frente o meu pecado para lidar com ele, eu vou ter que me arrepender, eu vou ter que abandonar. Eu não quero olhar a minha arrogância de frente. Eu não quero olhar a minha desobediência nos olhos. Eu não quero olhar a minha luxúria, a minha sensualidade. Eu não quero ter que encarar o pecado da pornografia. Porque o dia que eu tiver que encarar ele, eu tenho que tomar uma decisão. Eu não quero encarar a minha reclamação. Eu reclamo, nada está bom, eu quero criticar tudo. O louvor está alto ou está baixo, não importa, eu vou reclamar. Se o pastor foi rapidinho, eu reclamo, porque acabou rápido demais o culto. Mas se ele falou 10 minutos a mais, eu já fico olhando para o relógio. E se eu pego uma fila para comprar pão, eu reclamo da fila que compra pão. E reclama da escola, e reclama do trabalho, é um murmurador. Mas eu não quero encarar a minha murmuração de frente, porque o dia que eu encarar, eu tenho que tomar uma posição. Eu sei. Os irmãos não sabem, mas eu sei que eu sou fofoqueiro. Eu sei que eu sou fofoqueiro. Eu sei que sempre que eu posso, eu estou falando mal de alguém para alguém. Mas eu não quero ter que encarar isso de frente. Porque o dia que eu olhar no espelho, apontar o dedo na minha cara e dizer, você é fofoqueiro, eu vou ter que tomar uma decisão sobre isso. Eu fico postergando tudo. Eu não faço nada na hora que tem que fazer. Eu sou um irresponsável, mas eu não quero olhar para a minha irresponsabilidade e dar nome para ela e dizer, você é moleque irresponsável. Porque o dia que eu fizer isso, eu vou ter que tomar tenência. Eu vou ter que tomar uma decisão. Eu sou casado e vivo olhando para outras mulheres na rua, na igreja, no trabalho, no colégio, qualquer lugar. E pensando o que eu poderia fazer. Mas eu não vou encarar o meu adultério de frente. Porque o dia que eu encarar o meu adultério de frente, eu tenho que tomar uma decisão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu vivo de autocomiseração. Eu sou coitadinho. Todo mundo que chega perto de mim, eu reclamo. A minha vida está difícil. Tenho dor aqui e me dói ali. Você não sabe como eu tenho sido perseguido no meu trabalho. A minha família, os meus pais, ninguém me deixa em paz. Nossa, quanta luta. Autocomiseração.
Mas eu não quero olhar para mim e falar assim, você é infantil, uma criança mimada e chorona. Porque o dia que eu fizer isso, eu vou ter que tomar tenência, assumir o meu lugar e falar, para com isso. O dia que eu tiver a olhar para mim e falar assim, você não obedece seus pais. Você é rebelde. O dia que eu tiver um encontro comigo mesmo, sem torpor, sem anestesia, não, eu quero me sentir bem, então eu não vou me encarar. Mas o dia que eu me encarar, eu tenho que tomar decisão. E por que é que nós não nos encaramos? Porque eu não quero ter constrangimento comigo. Eu evito de ter constrangimento com os meus irmãos. Como é que eu vou ter constrangimento comigo? Agora eu vou te dizer o que acontece se você se encaixa nesse perfil que eu estou expondo aqui com tamanha vitalidade. O reino de Deus está longe de você, mas está longe de você. Mas longe. Eu amo Deus, eu amo Deus, eu amo Deus. E chegará diante de Deus, Ele vai falar, aparta-te de mim, eu não te conheço, vós que praticais a iniquidade. Mas eu sou salvo, é pela graça. É graças a Deus, porque sem a graça, amigo, era inferno. Eu vou te falar também o resultado disso tudo. Suas orações não serão ouvidas. Porque Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Você sabe o que é uma pessoa quebrantada? A pessoa quebrantada não é essa que vem no louvor e depois de uma canção maravilhosa, chora. Pessoa quebrantada é aquela que se olhou no espelho, viu quem é. E chega diante de Deus e diz, sê propício a mim, Senhor, que eu sou pecador. É aquele que invoca o nome do Senhor. Valha-me Deus, porque eu não valho. O reino de Deus, e um dia eu quero falar mais detalhadamente aqui na igreja sobre o reino de Deus, como nós fizemos hoje de manhã aqui no seminário. E você que não tem vindo no seminário, querido, eu lamento muito, porque nós temos aprendido coisas tão profundas, tão ricas, que você que se nega a vir aprender com a gente está perdendo e muito, e eu lamento isso por você. Mas hoje nós falamos sobre o reino de Deus. Quando o reino de Deus se manifestar no milênio, o reino de Deus depois do arrebatamento. Esse reino que a gente não sabe nada, porque a gente não quer ter o desconforto de pensar, mas é aquele reino pelo qual nós estamos hoje aqui nos preparando. E o reino de Deus é formado por gente que se encara, que depois de cair de um pecado, e vocês desculpem, eu falo mesmo de traição, de mentira, de fofoca, de masturbação, não olha para si mesmo e diz tudo bem, é normal. Não, é aquele que se olha para dentro, se coloca diante de Deus e, Senhor, me perdoa. Que se arrepende, que trilha um caminho inverso. Sem arrependimento não há perdão de pecados. Sem arrependimento não há entrada no reino dos céus. Se eu fosse você, se você já reconheceu que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio em carne, que morreu para salvar você dos seus pecados, sabe? Salvação não é o seu problema. Salvação está tranquilo. Gente, salvação é a coisa mais básica do Evangelho. Básica. Chega a ser até bobinha, de tão básica que é a salvação. A questão é o reino de Deus. Há muitos salvos que não entrarão no reino de Deus, que não participarão das bodas do Cordeiro.
Há muitos salvos que ouvirão de Cristo: servo mau e negligente, afasta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas esse camarada é salvo? É salvo. Analisa as parábolas de Jesus direito que você vai ver. Muita gente no céu, diante de Jesus, haverá choro e ranger de dentes. É no céu, irmão. Isso não é inferno, não. Eu não sei, a gente acha que a gente vai para o céu, chega lá todo mundo vira anjinho, com asinha nas costas, barriguinha, peladinho. Ei, esculpido. Que visão infantil é essa de céu, gente? Tem gente que acha que chega no céu, não lembra de nada. Ei, tô aqui, vem, vamos embora. Você acha mesmo que você vai viver como um crente maluco, que faz só o que quer, na hora que quer, e vai chegar lá e não vai ter que dar conta de nada do que você fez? Jesus mesmo disse que você vai dar conta das palavras que você falou. E Jesus foi o primeiro a encarar o pecado da humanidade de frente. E aí eu vou te fazer uma pergunta para você, para mim, para nós todos: por que é que nós não fazemos o mesmo? No mundo de hoje, é impossível namorar sem fazer sexo. No reino de Deus não é impossível. No reino de Deus não é impossível. César, você conseguiu? Consegui, graças a Deus. Eu até guardei os lençol para o seu irmão ver. Pus num quadro, tirei uma foto, mandei ampliar lá na Multicores. Outdoor. Isso é só para os irmãos parar de me olhar com cara de medo um pouquinho. Porque os irmãos já estavam assim para mim. Né? Eu não estou bravo. É que não dá para falar de pecado sorrindo quando a gente percebe que os cristãos perderam a linha. Perderam, como diz a minha avó, perderam as estribeiras. E lida com o pecado como se fosse a coisa mais normal. E aí eu tenho que ler 1 João escrevendo assim, que aquele que vive na prática do pecado é filho do diabo. E é muito engraçado, quando a gente prega a graça aqui, meus irmãos, a gente está pregando que Deus é amoroso e vai te receber de volta todas as vezes que você se arrepender. Mas escuta uma coisa, com Deus não se brinca. Aquilo que você plantar é aquilo que você vai colher. Crente que acha que pode viver o fuzuê durante a semana e chegar aqui de domingo e falar: Senhor, me perdoa. Cara, você está louco, velho. O reino de Deus não está em vós. Porque o João, ele escreve assim: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Mas se por acaso vocês pecarem, sabe? O pecado é o mais se por acaso. Sabe aquele pecadinho de estimação que você carrega há 20 anos? É a hora de acabar com ele agora, querido. E hoje de manhã meu pai repetiu uma frase que eu ouço ele falar desde que eu era um zigoto. Que se tem uma frase que crente não pode dizer é: eu sou assim e não mudo. Um cristão que diz isso não é cristão. Porque evangelho é novidade de vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Se você é um crente que diz: eu sou assim mesmo e não mudo, está faltando o evangelho na sua vida. Está faltando Jesus em você. Espírito Santo, então, nem se fala. E sabe, eu como pastor dessa igreja, eu fico tentado a fazer o que eu acho de mais abominável no meio pastoral, que é o pastor ficar controlando a vida dos irmãos. Isso chega a ser imbecil. E eu não vou fazer um negócio desse.
Eu não vou ficar, porque outro dia chegaram para mim e falaram assim, olha a foto dela lá no Facebook, que você vai ver. Eu não vou ficar fazendo CPI da vida dos irmãos. Pode ficar tranquilo, eu não vou investigar ninguém. Não vou. Eu me nego a ter que falar assim, não sei quem saiu, e ela bebeu, e ele bebeu. Eu não quero nem saber. Eu não vou fazer CPI. Você vai fazer, pastor Neto? Vai fazer, pastor Geraldo? Deus me livre. Porque o agente constrangedor do pecado na vida de um cristão é o Espírito Santo de Deus, não é pastor. Eu estou aqui para te ajudar, para te orientar, para te ensinar, mas você é que responde pela sua vida diante de Deus. Eu respondo pela sua vida diante de Deus? Não. Isso é ensinamento maluco de igreja neopentecostal. Eu não respondo pela sua vida. Eu respondo o seguinte, se Deus me perguntar, César, você ensinou? César, você ajudou? Isso eu respondo. César, você esteve com ele, você participou, você ensinou, você insistiu, você teve paciência, César. Você orou por ele, César. Você buscou a Deus pela vida dele, César. Diante dessas coisas eu vou ter que dizer, Senhor, essa era a minha obrigação. Agora, tomar por vocês a sua decisão, eu não posso. Agora, diante de Deus, diante de Cristo, eu quero dizer algo com temor e com tremor. Um dia nós estaremos de pé diante do trono de Cristo. Não é o trono de Deus, o trono branco de Deus. É o trono de Cristo. E teremos que dar conta da nossa vida. E todas as palavras sobre nós que estiverem escritas no livro da vida serão lidas. E nós teremos que dar conta pelas nossas obras. Aí eu vou te perguntar. O que é que você tem para dizer para Deus? O que é que você tem para dizer para Deus? Qual é a desculpa que nós podemos dar pelo nosso pouco caso com a nossa vida espiritual diante de Deus? Tem uma brincadeira que a gente sempre faz, que o Facebook vai servir de relatório de quanto tempo os crentes poderiam ter lido a Bíblia, orado e evangelizado, mas passaram horas a fio por dia na internet. É uma brincadeira, mas você sabe que se Deus me perguntasse, César, por que você gastou mais tempo na internet do que fazendo o que eu te mandei? Eu não teria o que dizer para ele. Eu diria, ficou mandando mensagem de evangelho. Curte aí. Se gosta de Jesus, curte. Se não fizer nada, é do capeta. Vai tomar banho, irmãos. Pelo amor de Deus. E aí, eu queria falar para você o seguinte, que eu sei que você quer se sentir bem, porque eu não sou besta, eu também quero. Mas o meu pecado continua sendo pecado, mesmo que eu finja que ele não existe. A minha arrogância continua sendo arrogância. A minha falta de amor e de humildade, e eu seria mais ousado em dizer, a minha falta de humanidade, ela existe. E é pecado, mesmo que eu acho que não é. Eu não acho que é pecado fazer sexo antes do casamento. Ótimo, você pode achar que a presidenta Dilma é linda. Você pode achar o que você quiser, a verdade é a palavra de Deus, independente do que você acha, irmão. Você pode achar que eu estou errado. E glória a Deus que você tem opinião própria, é bom. O que a gente não quer aqui é uma igreja de um monte de gente que ouve e fala amém para tudo. Mas não podemos negar que o pecado está à nossa porta. E infelizmente, muitas vezes, o cristão abre mais a porta da sua vida para o pecado do que para a ação de Deus. É por isso que Jesus diz, não deis lugar ao diabo. Pecar é dar lugar ao diabo.
E os irmãos me perdoem pela mensagem mais dura essa noite, mas não tem como eu falar disso, não tem como eu trazer essa mensagem sorrindo e dizendo para você se sentir bem. O meu desejo é que você saia daqui não se sentindo bem. O meu desejo é que você saia daqui contrito. O meu desejo é que essa noite você vá para sua casa, você sente sozinho no seu quarto e você repense a sua vida. E você repense as suas atitudes, e você se encare de frente, e tome decisões de caminhar o caminho da santidade. Sem santificação, ninguém verá o Senhor, e o Evangelho não está brincando, isso é verdade. Se não deixar os pecados de estimação, não participaremos do reino de Deus, e isso é verdade. Ficaremos como quem assiste os vencedores trabalhando no reino de Deus, no reinado de 1000 anos, enquanto nós ficaremos lá olhando. Eu queria tanto estar lá, mas não estou apto a estar lá. César, mas ninguém é perfeito. Não, não é. Mas Jesus disse que se a sua justiça não exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. E você sabe o que é isso? Eu acho absurdo ter que pregar para crente ser honesto. Eu acho absurdo ter que dizer para um crente ser honesto. Porque o espírita é honesto. Porque o macumbeiro é honesto. O catador da rua é honesto. E crente trambiqueiro, nossa gente, pelo amor de Deus, não vai para o céu. Não é, me diz, não é absurdo? E Jesus está dizendo que se a nossa justiça não exceder a justiça do mundo, quanta gente fazendo coisa boa lá fora, quanta gente sem o Evangelho, sem Deus, ajudando o pobre, e os crentes querem se sentir bem. Eu desejo de fato, estou terminando já, desejo de fato que você se encare essa noite. E sabe, desculpa, tem que ter coragem para fazer isso. Tem que ter coragem para ter que nem eu, 30 anos nas costas, assumir, estou errado mesmo, preciso me arrepender mesmo e preciso mudar mesmo. E de repente você tem 40, você tem 50, tem 60 anos e tem que fazer isso. Até morrer tem que fazer isso. Mas eu tenho 70 anos, mas tem que fazer isso. Tem que se encarar e tem que dizer: Senhor, me transforma. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia por um caminho reto. Eu tenho buscado o mundo, as coisas do mundo, mais que a Deus. Precisa se encarar. Precisa se olhar de frente. Essa é aquela mensagem que quando a gente prega é com o coração em frangalhos, irmãos. Porque eu me atrevo a dizer que tudo o que eu disse aqui hoje é profecia, é palavra profética. Porque não há profecia que não se manifeste senão para corrigir o povo de Deus. E sabe, eu quero ser muito ousado em te dizer: não menospreze essa correção. Não menospreze. O Evangelho ensina que Deus corrige o filho a quem ama. E o filho que menospreza a correção, eu nem lembro o termo que ele usa lá, mas é tipo bobo. É tolo. O filho que menospreza a correção de Deus é tolo. Eu queria te perguntar: você acha que o que eu disse aqui não é palavra de Deus? Alguém acha mesmo que eu estou viajando? Alguém acha mesmo que essa mensagem é só algo que surgiu na minha cabeça? Eu sei que não. Eu sei que é dura. Eu sei, é dura para mim falar. Mas você deve receber isso como profecia na sua vida.
correção de Deus. Arrependei-vos é a palavra de Jesus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Sabe? E aí, você sabe o que é pior? João diz que aquele que se coloca numa posição e diz, eu não tenho esses pecados aí, faz de Deus um mentiroso. É mentiroso e já pecou só por achar que não tem pecado. E sabe, querido, de fato hoje, que você saia daqui quebrantado, contrito, sem se sentir bem. E hoje eu diria, não convide ninguém para jantar. Vai para a sua casa, entra no teu quarto, tenha um a sós com Deus, conversa com Deus e decida, em nome de Jesus, amanhã ao levantar, a primeira coisa que você vai fazer é buscar a Deus. Antes de trabalhar, antes de ir para o colégio, antes de fazer qualquer coisa, tenha um tempinho para orar, tenha um tempinho para meditar ao Senhor. Isso vai te fazer um bem enorme. Quer se sentir bem? Busque ao Senhor, se encare. E eu digo a vocês, tenham coragem para olhar nos seus olhos no espelho, assumir quem você é e clamar pela graça de Deus, que prontamente lhe atenderá, lhe perdoará os pecados e te capacitará, porque não há tentação que Deus não dê um escape. Não há dificuldade, não há tentação ao pecado que Deus não ofereça um modo de escapar. E que você receba isso do Senhor. Agora, não se anestesie, querido, senão você jamais sairá. Ah, mas César, para eu me posicionar, eu vou ter que magoar alguém. O que você prefere? Ah não, César, é muito comum, né? Casal de namoradinho, namora meio errado, e de repente um quer se posicionar, e o outro fica todo doído. Deixa eu falar para você, rapaz, menina, marido, mulher, se você decidir se posicionar, e a pessoa com quem você namora ou é casado for contra o seu posicionamento de santidade, chateie essa pessoa, porque ela não vai dar conta de você diante de Deus. E mais vale agradar a Deus do que aos homens. Uma hora ela vai entender, uma hora ele vai entender, mas faça o certo diante de Deus, em nome de Jesus. Amém? Você pode ficar sentado como está, e eu peço que você faça uma oração ao Senhor agora. Que você repreenda o espírito de cara de pau que possa haver na sua vida. E que você se encare diante de Deus. Senhor, eu sou pecador. Assuma os seus pecados. Assuma os seus pecados. E saiba que a palavra de Deus é viva e eficaz. E evangelho é novidade de vida. E aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. Os pecados ficam para trás. E nós caminhamos em retidão, em santidade, vivendo a vida que Deus nos propôs. Agora, se você resolver abraçar o seu pecado e morrer com ele, é problema seu. Mas se coloca diante de Deus se você quer mudar. E eu rogo ao seu coração que você se leve a sério nesse momento. Se leva a sério, nós não estamos brincando. Nós não estamos brincando de ser igreja, nós não estamos brincando de ser crente, nós não estamos brincando de vir aqui fazer culto e ir embora para casa. Nós não estamos brincando. Isso é individual, irmãos. Você não pode fazer pela sua esposa não pode fazer por você. Você não pode fazer pelo seu namorado não pode fazer por você.
Você não pode fazer pelos seus filhos, você não pode fazer pelos seus pais. É você e Deus. Se encara. Faça uso da graça de Deus para perdão dos seus pecados agora, mas não zombe da graça de Deus. Não faça joguinho com a graça de Deus. Se arrependa de uma vez por todas. Se arrependa da prostituição, da avareza, da fofoca, da maledicência, dos pecados sexuais, da pornografia, da desobediência, da desonra, do desrespeito, do descaso, da irresponsabilidade, da falta de amor, da falta de humildade. Se arrependa da arrogância, se arrependa da infantilidade, se arrependa de ser um mimadão. Coloca tudo isso diante do Senhor agora. O Senhor Jesus já pagou todos esses pecados na cruz. E Ele diz, sede santos como santo é o vosso Pai que está nos céus. Sem santificação ninguém verá o Senhor. A graça está aí, Ele nos perdoará sempre. Mas não zombaremos de Deus. Não zombaremos da graça, não entristeçais o Espírito Santo, que vos selou para o dia da redenção. Não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Aquele, pois, que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. É tempo de arrependimento. Senhor, perdoa a mim, a minha vida, os meus pecados, o meu descaso com o meu pecado. Perdoa o meu torpor, perdoa a minha anestesia e me ajuda a me encarar de frente. E me ajuda a eu experimentar um genuíno arrependimento. Não um remorsinho de 5 minutos, mas um arrependimento que me faz trilhar caminho oposto ao que eu tenho trilhado. Em nome de Jesus. Amém? E eu encerro com as palavras de Jesus quando Ele diz que se tua mão te faz pecar, lança fora. Se os teus olhos te fazem pecar, lança fora. O que Ele estava querendo dizer? Se a internet te faz pecar, lança fora. Se a televisão te faz pecar, lança fora. Se um amigo, uma amiga, uma companhia te faz pecar, até também, sim, o apóstolo Paulo diz, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Se é amigo que te faz pecar, troca de amigo. É tempo vazio, é tempo ocioso que te faz pecar, então se ocupa. O apóstolo Paulo diz o seguinte, que na luta com o pecado, nós temos que resistir até o sangue, irmãos. E sabe, a graça está aí, mas não zombemos dela. Amém? Que Deus te abençoe.